Você sabia que o segredo do sucesso de Warren Buffett está em uma leitura minuciosa dos balanços das empresas? No vídeo de hoje, vou te revelar as 5 principais lições que o maior investidor de todos os tempos compartilha no livro Warren Buffett e Análise de Balanços. Se você quer aprender a investir como o próprio Buffett, então já deixa o like e se inscreve no canal, que esse conhecimento pode mudar o rumo dos seus investimentos. Primeira lição: lucro bruto. Os números essenciais para Buffett em sua busca por investimento de longo prazo. Buffett sempre começa pela demonstração de resultado de exercício, ou DRE. Ela revela aos investidores os resultados da empresa em determinado período. Normalmente, ela divulga trimestralmente e no final de cada ano. Nas primeiras linhas da DRE, você encontra a receita total e os custos dos produtos vendidos. Se subtrairmos a receita pelos custos dos produtos, obtemos o lucro bruto. O lucro bruto ainda não inclui outras despesas que a empresa tem, como administrativas ou de vendas, como aluguéis e comissões. Apenas o custo para a matéria-prima e para a mão de obra usada para produzir os produtos. Só que o lucro bruto não revela muita coisa, mas nós podemos usar esse valor para calcular a margem bruta da empresa, que é uma divisão do lucro bruto pela receita total. Nesse caso, a margem bruta dessa empresa é de 70%. Buffett descobriu que as melhores empresas e que tenham algum tipo de vantagem competitiva durável apresentam margens brutas constantemente mais altas que as outras. Tomando de exemplo algumas empresas que o Buffett investiu, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem uma margem bruta constante de 60%. A Moody's tem uma margem bruta de 73%. E a margem bruta da Apple vem melhorando ao longo dos anos e hoje está nos patamares de 46%. O que gera uma margem bruta alta é a vantagem competitiva durável da empresa, que dá liberdade para precificar seus produtos e serviços cada vez mais alto, sem alterar a demanda. Empresas sem vantagens competitivas têm que reduzir o preço dos produtos ou serviços que estão vendendo, o que impacta todo o resto da DRE e, consequentemente, a lucratividade da companhia. No livro é estabelecida uma regra bem geral, já que existem exceções, que empresas com margens brutas superiores a 40% tendem a ter uma vantagem competitiva durável. Veja que eu dei ênfase no tendem porque não é só isso que define se a empresa tem ou não uma vantagem competitiva. Existem outros fatores. Empresas com margem bruta menores que 40% normalmente atuam em setores muito competitivos. Resumindo, quanto maior for a margem bruta da empresa, melhor, já que permite que sobre mais dinheiro no final da DRE. E essa margem bruta tem que ser constantemente alta. A segunda lição é como avaliar as despesas operacionais. Logo abaixo do lucro bruto da DRE, vem um grupo de despesas chamado despesas operacionais. Essas são todas as despesas para comercialização dos produtos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e depreciação e amortização. Depois de deduzidas todas essas despesas, chegamos no lucro operacional da empresa. O primeiro item são as despesas com vendas, gerais e administrativas. Nela estão incluídas os salários dos funcionários e da gerência, gastos com publicidade, comissões, viagens, entre outros. Essas despesas variam muito de empresa para empresa e setor para setor. Na busca de uma empresa com vantagem competitiva durável, quanto mais baixas forem essas despesas, melhor. Se for possível mantê-las constantemente baixas, melhor ainda. No livro é citado que qualquer número que corresponda a menos de 30% do lucro bruto é fantástico. Nesse caso, se dividirmos as despesas gerais pelo lucro bruto, chegamos em 30%. Só que isso é raríssimo. No livro especifica que várias empresas com vantagem competitiva durável, essas empresas se encontram entre 30% a 80% do lucro bruto. Uma empresa que gasta constantemente mais que 80% do lucro bruto nessas despesas, provavelmente está em um setor altamente competitivo, que nenhuma empresa tem vantagem competitiva sustentável sobre a outra. O segundo item é pesquisa e desenvolvimento, que também é muito importante para identificar se a empresa tem ou não uma vantagem competitiva durável de longo prazo. Às vezes, uma companhia parece ter uma vantagem competitiva, mas na verdade é uma vantagem conferida por uma patente ou um avanço tecnológico, como é o caso das empresas farmacêuticas. Um dia a patente vai expirar e sua vantagem também. Empresas de tecnologia precisam gastar constantemente grandes quantidades de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para inventar novos produtos e tecnologias, já que sempre há uma ameaça de uma nova tecnologia substituir essa vantagem. É o caso que estamos vendo com a Google. A Google sempre foi o navegador preferido e de longe o mais utilizado, mas com o avanço das tecnologias artificiais, esse navegador pode se tornar obsoleto. O ChatGPT lançou um navegador recentemente
recentemente e pode tirar o navegador da Google do mercado, embora seja difícil. É por isso que a Google e a Microsoft e as outras empresas de tecnologia vêm investindo muito em inteligência artificial nos últimos tempos. O terceiro item desse grupo são as despesas com depreciação. Todos os tipos de máquinas e edifícios sofrem desgaste ao longo do tempo. Esse desgaste é chamado de depreciação. Eventualmente, a empresa vai ter que gastar com a manutenção ou para repor esses itens. Só que a contabilidade, ao invés de descontar esse dinheiro somente quando é necessária essa manutenção, ela calcula anualmente o quanto esses itens depreciam e já lança na DRE. Essa depreciação faz o lucro diminuir, mas não é descontado efetivamente do caixa da empresa. Esse dinheiro só sairá do caixa quando for realmente necessária essa nova compra. Alguns investidores e analistas ignoram esse valor de depreciação e contabilizam de volta ao lucro. Esse lucro, excluindo depreciação, tem o nome de EBITDA, que é um acrônimo para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Como não é uma despesa que sai do caixa, a empresa pode utilizar esse fluxo de caixa maior que o lucro para suportar mais dívidas para novos investimentos. Mas o Buffett acredita que a depreciação é uma despesa muito real e que sempre deve ser inserida no cálculo do lucro, já que uma hora ou outra a empresa terá que desembolsar o dinheiro para substituir a máquina e que a empresa pode estar sobrecarregada de dívidas quando essa hora chegar, já que o lucro sem depreciação é uma ilusão. Buffett descobriu que empresas com vantagens competitivas têm custos com depreciação menores que outras empresas sem vantagens competitivas. Terceira lição: dívida controlada é essencial. Normalmente, empresas com vantagens competitivas duráveis precisam de pouca ou nenhuma dívida de longo prazo para manter suas operações. Dívidas elevadas podem ser um grande problema, principalmente em tempos de crise econômica. Quando uma empresa tem uma dívida alta, uma parte significativa dos seus lucros vai para o pagamento de juros e amortização dessa dívida, reduzindo os recursos disponíveis para reinvestir no próprio negócio, pagar dividendos ou até mesmo garantir a sobrevivência da empresa em tempos difíceis. Em situações extremas, o excesso de dívidas pode levar à falência, já que a empresa não consegue gerar caixa suficiente para honrar seus compromissos. Buffett evita empresas excessivamente alavancadas, já que elas são as primeiras a ter dificuldades em tempos de crise. Ele prefere investir em empresas que têm baixo ou nenhum endividamento, o que dá mais flexibilidade e resiliência para crescer e também para suportar as crises. Um exemplo disso é a Americanas, que sempre foi uma empresa complicada e com uma dívida alta. Se a gente olha aqui na tabela do Fundamentei, a gente vê que a dívida dela é historicamente alta e de 2021 para cá aumentou consideravelmente depois que descobriram que havia uma fraude nos balanços. Mas mesmo antes disso, já não era uma boa empresa para investir. Se a gente olha aqui essa coluna de resultado financeiro, que é justamente o valor que vai para o pagamento dos juros dessa dívida, a gente vê que principalmente nos últimos anos, esse resultado financeiro corroeu muito o resultado da empresa. Já corroía antes, né? A empresa sempre teve prejuízo, mas dos últimos anos para cá, só em 2022, o resultado financeiro dela foi um prejuízo de 5 bilhões, que levou a um prejuízo operacional de quase 13 bilhões. Então, Buffett prefere evitar empresas com uma grande dívida, porque em tempos de aumento de taxa de juros, o resultado financeiro pode corroer uma grande parte do resultado operacional da empresa. Quarta lição: a importância dos lucros acumulados. Depois que a empresa paga todas as suas despesas, ela chega no lucro líquido. O lucro líquido pode ser usado para pagar dividendos, recomprar as próprias ações, reduzir a dívida ou pode ser retido para manter o crescimento do negócio. Quando isso acontece, esse lucro é lançado no balanço patrimonial, embaixo do patrimônio líquido, como lucro acumulado. Esse é um número que vai aumentando a cada ano. Toda vez que a empresa tem um lucro que não é usado para pagar dividendos ou recomprar ações, esse lucro é acumulado aos lucros dos anos anteriores. Da mesma forma, se a empresa tem um ano que ela perde dinheiro, esse prejuízo é subtraído dos lucros acumulados dos anos anteriores. De todos os números do balanço patrimonial, Buffett diz que esse é o mais importante para determinar se a empresa tem ou não uma vantagem competitiva durável. A empresa tem que estar acumulando mais e mais lucros a cada ano que passa. Se esse número não está crescendo, é pouco provável que nosso patrimônio também cresça. Empresas que conseguem transformar esses lucros em mais crescimento e, consequentemente, em maior valor para os acionistas, são as que ele prefere ter em seu portfólio. Isso porque, ao reinvestir os lucros, a empresa está criando um ciclo virtuoso de crescimento que pode levar ao aumento do valor das ações, sem a necessidade de constantes emissões de novas ações
ou endividamento excessivo. Quinta lição: fluxo de caixa livre e a importância das recompras de ações. Basicamente, depois que a empresa tem todas as despesas e custos descontadas da receita, ela chega no lucro líquido. Mas o lucro líquido não é essencialmente a geração de caixa da empresa, já que a depreciação não é uma despesa que desconta dinheiro do caixa, pelo menos não imediatamente. Uma empresa também pode vender a crédito, que aumenta a receita sem aumentar o caixa de imediato. Por isso, além da demonstração de resultado de exercício e o balanço patrimonial, a empresa listada na bolsa também divulga as demonstrações dos fluxos de caixa. Nela estão contidos essencialmente o dinheiro que entra ou sai do caixa em determinado período, se a empresa está recebendo mais dinheiro do que ela está gastando ou se ela está gastando mais do que ela está recebendo. Simplificando, nós temos o fluxo de caixa operacional, que é o lucro líquido somado às despesas de depreciação e amortização. Ele é efetivamente o dinheiro que entra no caixa da empresa. Depois, vem o fluxo de caixa das operações de investimentos. Essa seção inclui todo o dinheiro que a empresa gastou ou recebeu com a compra e venda de ativos, como máquinas, equipamentos, imóveis, participações em outras empresas, entre outros. Normalmente, é um número negativo, já que são gastos com investimentos em outros ativos para fazer a empresa crescer mais. Pegando o fluxo de caixa operacional e subtraindo o fluxo de caixa de investimentos, nós obtemos o fluxo de caixa livre. Warren Buffett sempre enfatizou a importância do fluxo de caixa livre como um dos indicadores mais importantes na análise de uma empresa. O fluxo de caixa livre representa o dinheiro que uma empresa gera após cobrir todas as despesas operacionais e investimentos necessários para manter ou expandir seu negócio. É o dinheiro que realmente sobra no caixa, que pode ser usado para pagar dividendos, reduzir dívidas, aumentar o caixa ou, como Buffett mais gosta, recomprar ações da própria empresa. Ele valoriza especialmente a recompra de ações como uma forma inteligente de usar o fluxo de caixa livre. Quando uma empresa recompra suas próprias ações, ela está, na prática, aumentando a participação de cada acionista da empresa. Pense assim: se a empresa tem 1.000 ações e você tem 100 ações dessa empresa, sua participação é de 10%, certo? Agora, digamos que a empresa recomprou 100 das próprias ações. As ações disponíveis no mercado agora são apenas 900. Você continua com 100 ações, só que agora sua participação não é mais 10%. E sim 11,11%. Sua participação na empresa aumentou sem você precisar fazer nada. Tudo ótimo até aqui, né? Só que fica melhor ainda. Digamos que, antes da recompra, a empresa tinha um lucro de R$ 1.000. Se ela tinha 1.000 ações, isso dá um lucro por ação de R$ 1 cada. Só que, quando ela recompra 100 ações, o lucro permanece o mesmo, com menos ações disponíveis. Isso faz com que o lucro por ação aumente para R$ 1,11. Você aumentou sua participação na empresa e seu lucro por ação sem precisar fazer nada. Esse é o efeito das recompras. Como o lucro por ação aumentou, esse efeito faz com que o preço das ações também valorize. Além disso, a recompra de ações pode ser melhor do que o pagamento de dividendos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os dividendos são tributados na fonte. Isso faz com que as recompras sejam tributariamente melhores do que os dividendos. Aqui no Brasil, os dividendos ainda não são tributados. Por isso, as empresas preferem pagar dividendos do que recomprar. Agora, o que devemos observar no fluxo de caixa segundo Buffett? Temos que ver se a empresa está gerando um fluxo de caixa positivo constante e crescente e também como ela está utilizando esse dinheiro. Uma empresa que recompra ações regularmente indica confiança no futuro da empresa e uma estratégia sólida de criação de valor para os acionistas. O foco do Buffett no fluxo de caixa livre é um lembrete da importância de se concentrar na capacidade de uma empresa de gerar dinheiro real e não apenas lucros contábeis. Empresas que têm um fluxo de caixa robusto e utilizam esse recurso para recomprar ações são vistas por Buffett como bons investimentos. Bom, pelo vídeo de hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais, valeu e tchau!